1 Reis, capítulo 19, a partir do primeiro versículo. E a palavra do Senhor diz assim: E Acabe fez saber a Jezabel tudo quanto Elias havia feito, e como totalmente matara todos os profetas à espada. Então Jezabel mandou um mensageiro a Elias a dizer-lhe: Assim me façam os deuses, e outro tanto, se de certo amanhã, a estas horas, não puser a tua vida como a de um deles. O que vendo ele se levantou, e para escapar com vida se foi, e veio a Berseba, que é de Judá, e deixou ali o seu moço. E ele se foi ao deserto, caminho de um dia, e veio, e se assentou debaixo de um zimbro, e pediu em seu ânimo a morte, e disse: Já basta, ó Senhor, toma agora a minha vida, pois não sou melhor do que os meus pais. E deitou-se e dormiu debaixo de um zimbro, e eis que então um anjo o tocou e lhe disse: Levanta-te e come. E ele olhou, e eis que à sua cabeceira estava um pão cozido sobre as brasas e uma botija de água. E comeu, e bebeu, e tornou a deitar-se. E o anjo do Senhor tornou-se segunda vez, e tocou, e disse: Levanta-te e come, porque muito comprido te será o caminho. Levantou-se, pois, e comeu e bebeu, e com a força daquela comida, caminhou 40 dias e 40 noites até Horebe, o monte de Deus. E ali entrou numa caverna e passou ali a noite. E eis que a palavra do Senhor veio a ele e lhe disse: Que fazes aqui, Elias? E ele disse: Tenho sido muito zeloso pelo Senhor, Deus dos exércitos, porque os filhos de Israel deixaram o teu concerto, derribaram os teus altares e mataram os teus profetas à espada. E eu fiquei só, e buscam minha vida para me tirarem. E ele lhe disse: Sai para fora, e põe-te neste monte perante a face do Senhor. E eis que passava o Senhor, como também um grande e forte vento, que fendia os montes e quebrava as penhas diante da face do Senhor. Porém o Senhor não estava no vento. E depois do vento um terremoto, também o Senhor não estava no terremoto. E depois do terremoto um fogo, porém também o Senhor não estava no fogo. E depois do fogo uma voz mansa e delicada. E sucedeu que, ouvindo a Elias, envolveu o seu rosto na sua capa e saiu para fora, e pôs-se à entrada da caverna. E eis que veio a ele uma voz que dizia: Que fazes aqui, Elias? E ele disse: Eu tenho sido em extremo zeloso pelo Senhor, Deus dos exércitos, porque os filhos de Israel deixaram o teu concerto, derribaram os teus altares e mataram os teus profetas à espada. E eu fiquei só, e buscam a minha vida para me tirarem. E o Senhor lhe disse: Vai, volta pelo teu caminho para o deserto de Damasco. Vem e unge a Azael, rei sobre a Síria. Também a Gel, filho de Ninsi, ungirás rei de Israel. E também Eliseu, filho de Safate, de Abel, Meolã, e ungirás profeta em teu lugar. E há de ser que o que escapar da espada de Azael, matá-lo-á Gel. E o que escapar da espada de Gel, matá-lo-á Eliseu. Também eu fiz ficar em Israel 7.000, todos os joelhos que não dobraram a Baal, e toda a boca que não o beijou. Partiu, pois, Elias dali e achou Eliseu, filho de Safate, que andava lavrando com 12 juntas de bois adiante dele. E ele estava com a 12ª. Elias passou por ele e lançou a sua capa sobre ele. Então deixou ele os bois e correu após Elias. E disse: Deixe-me beijar a meu pai e a minha mãe, e então te seguirei. E ele lhe disse: Vai e volta, porque que te tenho eu feito? Voltou, pois, de atrás dele, e tomou uma junta de bois, e os matou, e com os aparelhos dos bois cozeu as carnes, e as deu ao povo, e comeram. Então se levantou, e seguiu a Elias, e o servia. Amém? Podemos assentar. Amados, talvez essa seja uma das passagens da vida do profeta de Elias mais importante em todo o seu ministério, em todo o seu caminho, o seu percorrer. E ela nos traz alguns ensinamentos sobre a nossa vida, sobre aquilo que passamos pelo nosso cotidiano. Aprendemos algumas situações aqui que são interessantes para nós, que
Se nós olharmos para o espelho, quando nós levantamos pela manhã, depois de uma situação terrível, depois de um momento em que perdemos, depois de uma morte, depois de um momento difícil, de uma confusão, de uma briga, de uma discussão, quando nós olhamos para o espelho da nossa casa, nós olhamos que somos frágeis, somos pessoas que têm inimigos da alma, e que às vezes nos prende, e que às vezes nos arrebata. E eu queria citar 3 inimigos da nossa alma, que nós vemos nessa passagem com o profeta Elias. 3 inimigos que muitas vezes nos prende no dia a dia, e que nos faz até tomar a mesma atitude de Elias diante de Deus, dizendo o seguinte: Deus, tira a minha vida. Deus, tira a minha vida. Quem já não pediu aqui a Deus para tirar a sua vida? Quem já não chegou perto do fundo do poço, ao ponto de ter uma ansiedade sobre a sua própria vida e falar assim: Senhor, será que eu vou seguir? Será que vale a pena caminhar? Será que vale a pena estar à frente de tudo aquilo que o Senhor me colocou? Será que vale a pena segurar nas costas certas situações? Será que vale a pena passar por isso que eu estou passando? Mas o profeta Elias nos ensina, através do momento difícil dele, que esses inimigos da nossa alma precisam sim ser enfrentados de uma forma diferente. E eu quero citá-los aqui hoje, para que nós possamos passar por eles de uma vez por todas. São 3 inimigos que nos prendem: fracasso, a impotência e a culpa. O fracasso, ele se refere ao estado ou condição de não atingir um objetivo desejado ou pretendido. Na verdade, o fracasso, meu amado, ele é o destreino da nossa alma, da nossa vida, de lidar com as inadequações, com as situações que nos jogam para baixo, que nos jogam para o fundo, nos dá a sensação da derrota, nos dá uma sensação de perda, em que nós não conseguimos passar por aquilo. Nos sentimos fracassados, muitas vezes até mesmo dentro da igreja, porque ouvimos a palavra, e às vezes certos ensinamentos que são pressões sobre as nossas vidas, demandas religiosas, que dizem para você vai sempre vencer, e eu sempre digo aqui, não vamos vencer na maioria, vamos perder na maioria. Já amanhecemos perdendo, porque a nossa vida ela se vai aos poucos, e você precisa entender que você não é Jesus. Não dá para você decretar o seu milagre de uma hora para outra, e você deixar de ser fracassado naquela situação, naquilo que você se sente fracassado. Amados, o fracasso é algo que pode acontecer na nossa vida, mas ele não pode ser aquilo que é o fiel da nossa balança. O fracasso nos serve para que nós possamos ter a experiência dessa vida, para sim chegar a um dia à vitória, sermos vencedores. Não podemos ficar presos a esse fracasso. Elias, ele se sentiu fracassado. Foi lá, enfrentou os profetas de Baal, conseguiu aquela vitória incrível, mas logo em seguida ele ouve uma fala. Jezabel diz: eu vou matar você. Quantas vezes nós ouvimos na nossa vida que nós vamos ser mortos, não só pelas situações, amados, não só pelas derrotas, mas pela própria palavra que sai daquelas pessoas que nós a amamos, que muitas vezes nos jogam para baixo, nos destrói no ânimo. Foi isso que aconteceu com Elias. Elias perdeu o ânimo de vida, ele se sentiu fracassado. Mas sobre a tua vida não existe fracasso. Sobre a tua vida existe Deus, que te anima, que te levanta, que te mostra, que te sustenta e que
te alimenta. Alimenta para que você possa se fortalecer. Não mais se sentir fracassado. E quando eu penso isso, amado, eu penso que eu posso sim ser vitorioso dentro de mim. Porque as pessoas lá fora querem ver você vitorioso nas circunstâncias do mundo. Mas Deus não está preocupado em você ser vitorioso nas circunstâncias do mundo. Deus está preocupado em você sair daqui reanimado pelo Espírito Santo para ser vitorioso na sua vida no dia a dia. A segunda coisa que eu vejo é que nós nos tornamos às vezes impotentes. Temos uma impotência. Quando a gente olha para o espelho, a gente fala assim: falta o poder de nós conseguirmos reverter a situação, falta força, falta meios para a gente realizar algo, falta uma situação em que eu quero passar por aquilo e eu não consigo. Amados, eu quero dizer uma coisa para você novamente: nós não somos Deus. Eu não sou Deus, você não é Deus, mas eu quero te dar uma boa notícia: você é representante dele nesta terra como filho, e como filho você tem a herança e o DNA dele espiritual, que te fortalece, que te levanta, e que te renova, e que te restaura, e por isso você vai em frente, porque Deus é contigo. A sua impotência humana, ela continua às vezes impotente, mas existe um poder, aquele que nós cantamos aqui agora, que realmente te levanta e te faz sim, mais que vencedor. O poder não vem de você, e é por isso que às vezes a gente se sente impotente, porque você quer resolver com as suas próprias mãos. Você não tem essa força. Você não tem. O próprio diabo, se você tentar fazer com a sua mão uma hora de exorcismo, ele arrebenta com você. Mas quando você usa o nome de Jesus, ele sai correndo. Porque você é apenas um instrumento de Deus nessa terra. Você é o representante dele. E em nome dele, você passa pela situação. Tira de você essa impotência, esse inimigo que você acha que você não vai conseguir. Ah, vai sim, amados, não por você, mas por Deus. Para Ele e por Ele. Olha Elias. Ele ora e ele consegue destruir lá os 400 e poucos profetas de Baal. E ele ouve uma frase da rainha Jezabel, uma frase, uma única frase: olha, hein, preste atenção, Elias, você fez o que você fez, de certo que amanhã você já estará morto como os meus. Ele ouviu uma frase, ele se sentiu impotente, ele achava que não tinha mais condições, que tudo aquilo tinha passado na sua vida. Amados e amadas, olhe bem para mim. Tudo já passou na sua vida, daqui para trás não tem mais como voltar, não tem mais como se realizar, mas daqui para frente, tudo se faz novo em Deus. Declare o poder de Deus na sua vida, não o seu poder. Pare de olhar para o espelho e falar assim: ah, espelho, espelho meu, quem é mais bonito do que eu? Não. Espelho, espelho meu, eu não consigo mais ver alguém rindo, eu não consigo ver mais alguém animado. Por quê? Porque você quer viver debaixo do seu poder, e você não tem que viver debaixo do seu poder, você tem que viver debaixo do poder de Deus. E aí você vai entender que você não é mais impotente, porque você é dependente daquele que te criou e te enviou e está te sustentando. Ponto. Outra situação que eu vejo é que muitas vezes, quando nós não percebemos isto, na impotência, a nossa qualidade de vida, ela piora, ela se destrói. Eu vejo por mim. Eu há 2 anos atrás, amados, não preciso ter muito, há 2 anos atrás eu corria diferente, eu tinha fôlego diferente, eu era tudo diferente. 2 anos.
2 anos se passaram, um problema no joelho, um problema no tornozelo, e já não é mais a mesma coisa. Eu já não tenho mais a quantidade que eu tinha. Antes eu corria 15 quilômetros assim. Hoje para correr 10, eu já canso no final. O que eu tenho que fazer? Diminuir a intensidade da minha corrida, melhorar a qualidade do tempo. Talvez eu tenha que agora exercer um pouco mais de tempo, porque eu não consigo ter mais a mesma intensidade, a mesma velocidade. Porém, eu estou aprendendo a ser dependente daquilo que eu preciso ser dependente, que é Deus na minha vida, mas entender que situação que eu estou vivendo. A minha idade já está chegando. Aí você vai falar assim: mas pastor, a minha também. Eu tenho 50, eu tenho 60, eu tenho 70, eu tenho 80. E daí, meu amado, nessa sua idade, use a tua experiência diante de Deus, para que você possa ter a melhor qualidade da sua vida, da forma potente de Deus em você. Essa semana nós perdemos um grande homem de Deus, pastor Enéas Tonini. Eu tive a oportunidade de ter tido uma viagem junto a esse homem. Amados, ele sentou no meu carro, era a presença de Deus pura, impressionante. Morreu com 101 anos, 101 anos, e morreu bem. Não morreu como muitos morrem, apodrecendo, com dores. Foi promovido. E era impressionante. Ele já tinha 90 e poucos anos quando eu tive essa oportunidade de estar com ele. A alegria que ele tinha da vida, mesmo com essa idade. Ele achava ainda que o seu labor, o seu trabalho não tinha terminado, que ele ainda podia fazer as coisas dentro dos seus limites carnais, porém também dentro dos limites ilimitados do Espírito Santo, porque quando ele abria a boca, Deus falava através dele. Às vezes a gente se prende nessas situações. Eu não consigo mais. Eu quero profetizar que você vai conseguir. Talvez você não vai conseguir como era quando você tinha 20 anos de idade, quando você tinha 15 anos de idade. Não dá mais, amados. Esse corpo aqui vai voltar ao pó, lembre-se disso. Esse corpo aqui, ele já tem a sua data determinada de vida. Ele vai parar de funcionar, mas o que está dentro de você não, porque você está sendo preparado para viver a eternidade. A sua impotência de vida é apenas carnal, mas por quê? Porque tem uma potência de vida dentro de você, que é a potência do Espírito Santo, que te renova a cada manhã e que te prepara para viver a eternidade. Quando eu reconheço isso dentro de mim, eu entendo o que quer dizer essa potência de Deus e a impotência do Paulo Eduardo Venturim, com 42 anos de idade, que já não está mais conseguindo correr por causa disso, por causa daquilo outro. Eu tento melhorar minha qualidade. Não dá mais, eu não consigo mais acompanhar um Diego com 20 e poucos anos de idade. Não consigo. Apesar que eu acho que nós temos mais pique do que os moços de hoje. Estou errado? Minha mãe com 72 anos empurra carrinho do Yakult. Eu não consigo empurrar igual ela. Mas eu já faço muito mais que os meus filhos. Às vezes eu fico vendo o Natan, às vezes eu fico vendo o Davi. Tudo meio preguiçoso. Mas também é um pouco explicável, né? O mundo nos deixou assim. Tudo muito fácil. Tudo muito à mão. E por causa disso, nós nos tornamos às vezes impotentes, porque a gente tem tudo muito à mão e quer que tudo seja resolvido muito rapidamente. É que nem a tal da historinha da fila do McDonald's. Se ela demorar mais do que 5 minutos, você já fica impaciente. Você já quer saber o porquê. Por que está demorando tanto? Por quê? Porque nós temos as coisas tudo muito à nossa mão. Outro dia eu estava prestando atenção naquela propaganda do iFood, que fica o cara ligando para os disque, não sei o quê, e ele fica conversando com as pessoas.
porque ele já tinha pedido no iFood e já tinha chego. A falta de impotência que sentimos, a falta de potência que sentimos, é porque nós tínhamos tudo à nossa mão. E às vezes a gente perde isso. Amados, deixa eu explicar algo para você. O que nós cantamos aqui é real. Poderoso Deus, minha alma anseia por ti. A minha alma anseia pelo Deus poderoso que me sustenta todos os dias. Você não nasceu para olhar no espelho e se sentir impotente. Você nasceu em Cristo Jesus para ter um instrumento, ser um instrumento de Deus nessa terra, para viver o poder de Deus. Mas de Deus. Terceira e última coisa que eu vejo é que nós, às vezes, temos o inimigo da culpa. Olhando no dicionário, culpa quer dizer responsabilidade por dano, mal, desastre causado a outrem. E aí a gente se sente culpado. Nós nos sentimos culpados porque às vezes, amados, nós não conseguimos antecipar as situações na nossa vida, porque se a gente soubesse antecipar os incidentes, os acidentes, se a gente soubesse antecipar as nossas falas, que muitas vezes são impulsivas, se nós conseguíssemos antecipar certas situações na vida, nós eliminaríamos metade das nossas culpas. Porém não é assim. A vida é dia a dia. A vida, ela nos demonstra certas surpresas, certas situações que nós não conseguimos ter o domínio. E muitas vezes nós somos culpados mesmos. Diz a palavra de Deus que o maior problema que nós temos é a nossa concupiscência. É aquilo que pensamos, é aquilo que analisamos, é aquilo que agimos, é aquilo que nós tomamos de atitudes e que nos faz sentir culpados. O problema é que às vezes a culpa nos deixa muito mais culpados do que o normal. Porque a culpa, ela tem que ter um limite para mim e para você. Sabe qual é a culpa que tem que ter o limite? A culpa do erro, do pecado e da falha, e chegar ao ponto de falar para Deus: Deus, me perdoa, eu errei, eu pequei, eu falhei, e sentir esse perdão e se liberar, e liberar de uma vez por todas das culpas. Porque tem pessoas hoje que são tristes, amarguradas, porque elas são culpadas demais de tudo. Eu me sinto culpado, eu me sinto culpada. Amado, você vem aqui todo final de semana para ser livre. Vou repetir. Você vem todo final de semana aqui para ser livre. Não mais para ter culpas. Uma coisa é você sentir o Espírito Santo de Deus dizer para você: está na hora de você pedir perdão, peça perdão logo e se livra disso. Outra coisa é você ficar carregando isso na sua vida. E como você carrega demais. Quem se sente às vezes carregado demais na vida? Não é ruim? Para quê? Eu lhe pergunto, para que ficar carregando? Para que ter esse peso nas costas? Para que ter isso todo dia? Olha para o seu espelho e veja Jesus Cristo nele. Olhe para o seu espelho e veja alguém que te libertou, alguém que arrancou de você esses inimigos da sua alma. Cristo morreu pela sua alma. Não é assim que a gente chega aqui, a gente quer animar as pessoas: olha, eu quero que você ganhe almas para Jesus. Legal, você é uma alma. E às vezes a sua alma é uma alma entristecida, uma alma presa. E aí eu volto à história. Olha o que aconteceu com Elias. Ele se sentiu culpado ao ponto de ir para dentro de uma caverna. Deus, eu me sinto culpado, eu quero que a minha vida já vá embora. Olha só que situação. Eu não quero morrer dessa forma. Eu não quero viver mais desse jeito. Eu não quero me sentir perseguido. Eu não desejo mais isso. Por que nós somos tão atacados? Quem que se sente aqui atacado? Eu me sinto atacado muitas vezes. Atacado em casa, não pela minha esposa, pelo amor de Deus, a minha esposa é uma santa.
Até porque eu tenho medo dela. Mas a gente se sente atacado muitas vezes. E aí eu quero dar uma notícia para você. Você acha que tudo é o inimigo, o diabão, o chifrudo, o perturbado, o perturbador, o capeta. O que mais que a gente pode falar, Luizinho? O capiroto. O que mais, Jefferson? O Fred Krueger. O Jason. Amados, a gente dá muita bola pro cara. E ele não tem condição de te tocar. Só você não querer. É só você entender que você não pode ficar carregando isso dentro de você. Davi estava dizendo uma coisa engraçada que ele me falou aqui, lá na sala, que ele teve uma oportunidade em que ele ministrou a ceia, e ele falou, olha, eu ministrei uma ceia um pouco antes de você chegar, e que eu falava, olha, vamos pegar um pecado no mês, e vamos batalhar nesse pecado no mês, para ele não voltar mais no pecado seguinte. Eu achei o máximo isso daí. Só por esse mês eu não vou pecar esse pecado. É mais ou menos isso. Por quê? Porque muitas vezes a gente fica carregando essas situações. Aí acontece de novo, fala, não tem mais jeito, eu sou assim mesmo, assim será. É o tal do crente Gabriela, né? Não é assim? Eu nasci assim, e por aí vai. Eu não sou isso, amado, nem você é. Nós não estamos aqui para vivermos com culpas. Se libera delas. Ah, mas pastor, eu pequei muito feio. Puxa, eu também já. Se eu contar que eu ainda peco para vocês, peco. Eu erro. Eu falho. Hoje à tarde eu pequei, saí do jogo à tarde, pedindo perdão para Deus, quase que eu fui lá bater no juiz. O cara deu um sarrafo no jogador do meu time, por trás, deu uma levantada, machucou. Aí o juiz vem correndo, parecia um pombo, deu a falta, não deu nada, nem a falta. Eu falei, o senhor está de brincadeira, o senhor tem mais respeito comigo? Eu falei, o senhor está de brincadeira. Eu já comecei a ficar nervoso. Mas eu me acalmei na hora que estava o Natan e o João do meu lado. E eu fiquei quietinho ali. Mas eu me senti mal, porque eu acabei discutindo com ele. Eu pedi perdão. Eu não sou assim. Mas já pedi perdão, já não tenho mais nada. Já cumprimentei ele. O senhor vê se apita melhor depois. Eu não posso ficar carregando esse tipo de coisa na minha vida, senão eu vou morrer. Ah, mas pastor, esse é um exemplo muito simples. É verdade, esse exemplo é muito simples. As piores culpas nossas são com aquelas pessoas que estão muito mais perto de nós. Seu marido, sua esposa, seus filhos, seus amigos, até mesmo pessoas da igreja. Outro dia, falando com o Davi, eu já fui pedindo perdão para ele na quarta. Davi me perdoa, tal, porque eu não consegui vir em quarta, estava trabalhando. Mas por que você já está pedindo perdão? Eu falei, calma, Davi. Então, ele disse que eu pedi perdão antes de fazer. Mas eu já sabia que eu ia fazer. Não faz. Mas não tinha como não fazer. Eu ainda estava na dúvida. Só consegui sair do escritório 8h30 da noite. E eu fiquei ligando para ele, para ver se ele me atendia na hora da mensagem. Ele não me atendeu, irmãos. Eu ia falar que era Deus. Deus te ligando, Davi. Para de se sentir culpado. É isso que é gostoso, é você sorrindo. Livre desses pesos.
Sabe o que eu vejo às vezes dentro da igreja? Pessoas encurvadas pela vida. Você não pode ser o corcunda de Notre Dame, muito menos o corcunda da Moca, porque Notre Dame ainda é mais bonitinho, é lá na França, né? Não, você tem que ser uma pessoa assim, livre, leve, solta, que nem a propaganda. Livre, leve e solta. Essas situações que nós enfrentamos precisam mudar. Eu quero provocar em você hoje que você vai enfrentar esses inimigos da sua alma, mas todos eles, e vai repreendê-los no nome de Jesus Cristo, e vai fazer paz consigo mesmo nessa noite. Você precisa se sentir animado, com uma autoestima elevada. Sabe o que Deus fez com Elias? Isso. Elias, o que fazes aí? Vê se ele soube responder. Ah, Deus dos exércitos, eu fui lá, fiz isso, fiz aquilo, e agora querem me matar. E aí ele falou assim, mas e aí? O que mais? E aí? Estou te dando o alimento, sai da caverna. Volta por onde você andou agora. Chegou o teu dia também. Volta por onde você andou, você vai fazer isso, isso, isso. Ele voltou, fez isso, isso e isso. Diz a Bíblia que a capa dele foi jogada em cima de Eliseu. E Eliseu foi maior do que Elias, como profeta. Eu quero dizer uma coisa para você, que você vai entender o que eu vou falar agora. Quando você acaba com esses inimigos da sua alma, você se torna uma pessoa melhor para as pessoas que estiverem ao seu redor. E quando você se torna uma pessoa melhor com as pessoas que estão ao seu redor, tudo melhora na sua vida. É óbvio, porque você está uma pessoa melhor, você está uma pessoa em Cristo. E tem pessoas que não conseguem ser assim, porque esses três inimigos prendem. Amado, você não é fracassado, você não é impotente, e você não é culpado quando você está em Cristo Jesus, vivendo o seu caminho, vivendo a presença do Espírito Santo, vivendo aquilo que Deus tem preparado para você, porque o que Ele tem preparado para você já está determinado e é vitorioso, que é a vida eterna. Nós estamos aqui para andar nesta terra, sofrer, padecer, chorar, sentir, muitas vezes dores, mas independente de cada uma delas, eu sou filho de Deus, escolhido pelo Pai, que me dá poder em nome de Jesus Cristo, e me tira o fracasso, e me faz reanimado novamente. Eu quero que você saia daqui reanimado nessa noite. Eu quero que você saia dizendo glória a Deus, aleluia, eu estou saindo da minha caverna, eu não fico mais preso, eu não fico mais amarrado, porque não tem grilhões. Jesus quebrou tudo isso para mim. Ou não? Jesus quebrou. Jesus quebrou. Jesus quebrou. Vou falar de novo para você. Jesus quebrou. Ele trocou seu espelho. Ele trocou seu espelho. Mulheres, Ele trocou o seu secador. Pôs um secador mais forte, porque na hora que você estiver usando ele, fazendo a sua chapinha, ou os seus cachos, com aquele negócio que enrola, você vai ver que tudo vai ser mais valioso, vai ser mais proveitoso, porque esses inimigos, você vai pisotear neles hoje no nome de Jesus Cristo. Para com isso, meu amado. Para com isso, minha amada. Volta para casa sorrindo. Olha para essa pessoa do seu lado, dá um sorriso para ela. Eu escovei meus dentes. Mas eu quero dizer algo para terminar. Uma vez, lá no Imirim, chegaram para mim e: pastor, a gente queria cantar uma música nova, que nem o Luizinho faz comigo. Raramente, mas ele faz.
Cadê ele? Tá lá atrás? Foi no banheiro, né? Raramente, mas ele faz. E aí, falaram pra mim de cantar aquela música da Jamile. Quem conhece aquela música da Jamile famosa? Campeão, vencedor, Deus dá. Amados, Deus não te chamou para ser campeão, cara. Eu quero te dar uma notícia que não é legal, mas você não foi chamado para ser campeão de nada. Sabia disso? Você não precisa ser campeão de nada. Não. Você não está numa competição. Não. O mundo lá fora quer que você entre nela. Sabe por que você não está em competição nenhuma? Sabe por que você não vai ser campeão de nada? Porque você já é mais que vencedor em Cristo Jesus. Vou repetir. Tem umas pessoas que estão meio desanimadas hoje. Estão se sentindo culpadas, fracassadas, impotentes. Você não vai ser campeão de nada. Você não precisa competir em nada. Deus não te chamou para você ser competidor de nada. Deus te chamou para ser até corredor, mas não competidor. Sabia disso? Percorra a perfeita estatura de Cristo, diz o apóstolo Paulo. Corra atrás para ser perfeito em Cristo. Mas ele não falou para você, você vai correr para ganhar. Seu time de futebol será o melhor. Não. Não te chamou para ser campeão de nada. Porque a sua competição já foi ganha na cruz do Calvário. Ela começou ali. E ela te fez mais que vencedor daqui para frente. Já está ganha. Sabia disso? Já ganhou. Você não precisa ganhar mais nada. Você precisa viver. Eu não quero mais você vivendo assim. Quantos anos lhe faltam? Nem eu sei. Pode ser que amanhã eu não esteja aqui. E você ainda viva mais 100 anos. Mas independente de qualquer coisa, hoje eu quero sair daqui animado, sorrindo e sabendo que Deus vai junto comigo e eu vou arrebentar esses inimigos da minha alma. Levante a sua cabeça, olhe bem no seu espelho. Chega em casa hoje, viu? Chega em casa hoje. Minha esposa ela é expert nisso, ela fica umas 2 horas na frente do espelho. Ela já é linda, mas ela gosta de ver mais. E ela fica... Ontem até o João chegou para... Vamos logo, mãe. Até o João. Foi o Natan primeiro, foi pela idade. Natan, depois foi o Davi, depois foi o João. Até o João. Você vai chegar no espelho da sua casa hoje. E vai dizer para aqueles inimigos da sua alma que eles não estão mais ali. Você vai olhar diferente para você. Você vai olhar diferente para aquele espelho e vai olhar para trás dele assim. E você vai ver o reflexo que tem lá. Que é o brilho de Cristo sobre a tua vida. E aí você sentirá e viverá a glória do Senhor no nome de Jesus. Quem crê? Quem quer? Você precisa. Você necessita. E eu desejo em nome de Jesus que você passe por tudo isso agora. Eu quero que você quebre de uma vez por todas, pise de uma vez por todas. Você tem um valor, amado. Eu gosto muito daquele cântico que fala que nós temos um valor. Eu gosto. Aquele eu gosto. Né? Que diz assim: você tem valor, o Espírito Santo se move em você. Você tem valor, o Espírito Santo se move em você. Mas ele começa falando assim: quero que valorize o que você tem. Você é um ser, você é alguém tão importante para Deus. Nada
nada de ficar sofrendo angústia e dor neste seu complexo inferior, dizendo às vezes que não é ninguém. Eu venho falar do valor que você tem. Ah, que bonita a Marisa sorrindo. Eu venho falar do valor que você tem. Abra um sorriso e cante isso para Deus. Ele está em você, o Espírito Santo se move em você, até com gemidos inexprimíveis, inexprimíveis. E aí? Aí você pode então perceber que para Ele há algo importante em você. Por isso levante e cante, exalte ao Senhor. Você tem valor, o Espírito Santo se move em você. Você tem valor, o Espírito Santo se move em você. É? Move mesmo? Vou perguntar, move mesmo? Tenho certeza que eu posso perguntar isso? Então para de ser o que você tem sido. Para de viver o que você tem vivido. Seja o sonho de Deus nessa terra, que é ser filho dele. Abra um sorriso e acredite que esses inimigos da alma nós vamos pisar nele. Eu lhe convido esta noite a pisar neles no nome de Jesus. Quem quer pisar de uma vez por todas nisso? Quem já se sentiu aqui fracassado? Eu. Quem já se sentiu aqui culpado? Impotente? Quantas vezes? Então aqueles que são corajosos e querem ser usados pelo Espírito Santo hoje para acabar de uma vez por todas. Ah, pastor, mas será que amanhã eu posso me sentir um pouco? Pode se sentir, mas vai olhar no espelho e vai ver Cristo. Não mais você. Fique de pé no seu lugar. E nós vamos orar.